Mas se nascem de pessoas que não são, que são crianças, não têm ainda... Ontem à noite estava falando disso, das crianças. Eu pergunto por quê. Ouvi uma conversa e uma pessoa que disse que se não fosse filho de crentes, escutei esse comentário. O irmão Branham, numa parte, ontem à noite, vou buscar essa informação porque tem lugares onde ele diz que as crianças e os bebês vão direto ao céu. Eles não têm malícia de nada. Mas tem algo a ver aí, porque o espírito que as crianças recebem é da quinta dimensão também, quando nascem. Isso é preciso buscar bem para que tenha uma base bíblica. Mas note que Sharon Rose, aí te mostra, ela morreu de 2 anos. Onde ela estava? Na sexta dimensão, quando ele foi. E aí? Porque era a filha dele. Mas por isso, então ele disse que as crianças vão ao céu. Ou seja, que é preciso ver o que aconteceu com essa menina, essa criança, porque porque as crianças vão ao céu. Então já temos a evidência de que as crianças, bebês vão ao céu. Mas se por criação divina foi que Adão e Eva se supõe que trouxessem os filhos de Deus, ou seja, a nossa linhagem se supõe que viéssemos diretamente da 7ª dimensão. Ou seja, corrijo, através da 6ª dimensão, viemos direto e aqui recebemos o Espírito do mundo. E então temos que crer em Cristo e nascer de novo. Quando se supõe que vamos primeiro à 6ª dimensão. A dimensão da teofania, onde Deus veio primeiro. Onde Deus veio primeiro? A 6ª dimensão criou seu corpo teofânico e depois se supõe que Adão e Eva, se tivessem sido adotados, se tivessem esperado o tempo de adoção, esse corpo teofânico que estava esperando para se encarnar na árvore da vida, se tivesse esperado pela palavra falada, ia vir esse filho. E o primeiro teria sido Jesus. Olha que coisa. Bem? Mas como não esperaram o tempo de adoção, aí, então, tiveram que vir os filhos, então, ao contrário. Vieram os filhos direto aqui à Terra, e então tem que nascer de novo, crer em Cristo, nascer de novo. No Antigo Testamento tinham que fazer por meio do sacrifício. Eram temporários. Era tipo do perfeito. Mas as crianças aí com Tara, ela, sim, aí mostra que dizia a Pito nessa manhã. Eu deitei com isso à noite e essa manhã, e tem uma parte onde ele diz que Sharon diz, meus filhos, vem o rosto do meu pai que está no céu. E tem uma parte onde ele diz que Sharon tinha essa teofania. E tinha? Então, pois, como tinha? Se veio direto aqui. Isso é que estamos para ter uma base escritural bem, porque note que depois dos filhos da irmã Hatchwright, pela palavra falada, foi o que eles vieram. Não foi porque eles o aceitaram. Ou seja, que por criação divina houve essa criação da teofania nessa dimensão. Porque para você querer vir aos pés do Senhor é porque tem uma representação aí. Quem crê a teofania, somente ela. Aí entra a parte dos familiares pela reclamação. Mas o ponto-chave de ontem à noite era, e estava dizendo a Pito era, como agora uma criança que chega e passa dos 10 anos,
E já levamos quanto? 3 anos. Não, 3, coloquem em 2019. 3 anos. E tenha 9. Ou tenha 8. E já tenha 12 anos. E que passou, o que aconteceu com o batismo dessa criança? Que tem o conhecimento do bem e do mal. E falha. Então, é por meio desse outro propiciatório. Porque já estamos na dispensação do reino no lugar santíssimo já. Agora, não é preciso olhar ao céu no templo celestial. Agora é na terra. Ao crer nesse propiciatório. E como há sangue, aí há misericórdia, automaticamente se crê, ao crer nele, já fica limpo. Da mesma forma que a pessoa, nos mantemos limpos, olhando porque diz que quem recebe esses ministérios recebe misericórdia. Misericórdia porque há algo pelo qual eles têm que se arrepender e obter misericórdia. Bem que há algo aí tremendo. E a expiação, como lemos, Pito me mandou essa manhã, que lemos faz pouco tempo, que a expiação, deixa eu ler para aqui. Lemos no domingo e eu não dei ênfase no domingo. Essa partezinha, porque senão eu ia por outra linha e ia... Diz... A 1151 de citações. E a mensagem do sétimo anjo sob a sétima trombeta, tudo exatamente o mesmo selo. Vai o que chamar o povo, a noiva, fora da tradição pentecostal do mundo, a expiação genuína, a palavra, Cristo personificado aqui em sua palavra, encarnado entre nós. E o irmão William ali escreveu, a expiação hoje é igual à palavra encarnada. Onde está a expiação hoje? No novo propiciatório. A expiação é esse trono de misericórdia que já não está lá. Está aqui entre nós. Esse novo propiciatório. Aí é onde, então, as crianças que já vão obtendo o conhecimento agora nesses dias, neste ano, ano passado, anterior, me dizem, mas... E eu como posso fazer para ser batizado, então? Pois eu tenho... Não pode... fazer algo da dispensação passada. Já não tem que fazer o tipo de morrer, ressuscitar nas águas batismais. Porque agora é nas águas da palavra. Lembra quando ele, nesse tempo, ele dizia, numa mensagem ele disse, éramos batizados nas águas da palavra. E muito tempo eu me lembro quando jovem que escutava que ele dizia que não tinha batismo, então essa etapa sétima, que é a etapa representada na sétima era da igreja, onde havia batismo e tudo, e ainda estávamos na graça e tudo refletido ali. E por isso não tínhamos sido batizados, porque ele vinha dizendo que estávamos sendo batizados era nas águas da palavra. Nas águas da palavra, e não houve batismo todo esse tempo. Desde que deixaram 77 por aí, eliminaram. Eu me batizei aos 12 anos, como em 74. Um tempinho mais estiveram fazendo e depois, em 2000, voltou. Houve um se repete outra vez os dias apostólicos, porque se voltou outra vez, assim como aconteceu nos dias dos apóstolos, se batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo, deixou de se batizar, mas depois da restauração com Elias, porque Elias sempre é um restaurador. Em seu ministério, quando vem que ele vem e na sétima era e restaura o batismo novamente. Os dias apostólicos novamente ocorrem. E como correram 7 etapas, dentro, potencialmente, começamos com o batismo. Deixaram os batismos. Mas se restaurou outra vez, novamente, na sétima, que ele coloca aí escrito, nós lemos, mensagem que ele diz, agora estamos entrando na sétima etapa. Automaticamente nos coloca na sétima etapa de Laodiceia. E aí,
Viu que ele vem, restaura os batismos, começa o batismo até 2019, 19 anos. Esse 19 é bem importante. Onde quer que vai, aparece 19 e depois deixa os batismos. Agora essa brecha é a que a pessoa se pergunta, mas se já não está no trono de intercessão, onde vão as crianças? Já não podem. Não se pode na dispensação da graça. Na dispensação do reino não se pode ir a tipificar a morte e ressurreição de Cristo, porque já estamos numa nova dispensação. Já há outra ordem sacerdotal. E agora se olha a esse propiciatório, a esse outro propiciatório. Esse mistério não tinha sido falado. Aí entra então de mensageiro, de pedra angular, como foi Jesus. Ele podia perdoar pecado. E se repete o mesmo. Já não era preciso, com a entrada de Jesus, não era preciso sacrificar o cordeirinho. Quando ele morreu na cruz do Calvário, já havia um perfeito. E agora, uma vez que se fecha a dispensação da graça, já não é preciso estar indo ao trono. As adorações não vão chegar ao trono de misericórdia, porque é um trono de juízo. Agora, o que se está pedindo é tudo sob a ordem de Melquisedeque, a ordem sacerdotal. Está se pedindo o corpo eterno glorificado, o estabelecimento de um reino, através desse propiciatório, mas tem que ter uma misericórdia. Isso a pessoa pode buscar. Tudo isso para que, no estudo das crianças, como eles, hoje em dia, entram direto a obter a misericórdia, sem ter que passar pelos tipos e figuras, sem ter que passar também pela representação de Jesus. Ao morrer, ser submerso nas águas batismais, sem passar por nada disso, agora tudo é eterno. Mas já tem que crer em algo. Por isso que o irmão Branham não viu o batismo. Chamamento ao altar e... Sim, tudo isso. Até no tempo que vai estar já fazendo tudo isso. Se tivesse que fazer algo, o povo já conhece. Mas não há representação assim. Ou seja, se é preciso representar algo literal, nós não temos problema. Mas entram direto da fila de oração ao quartinho. E entra então essa parte dos filhos da irmã Hatchwright, que eu os dou. É isso que ele falou, eu os dou. Aí pela palavra falada, as teofanias então tiveram que vir. Não necessitou que eles crescem. Que eles crescem em Cristo para nascer de novo na sexta dimensão. Foi pela palavra falada que o irmão Branham falou. O mesmo que Gabriel disse a Maria. O Espírito Santo fará sombra sobre ti. Vem, criou esse corpo. Como se supõe que tivesse vindo nesse tempo. E também, aí há algo que eu estava vendo ontem do novo nascimento. Para que de uma vez fique e não se vá a linha. Veja que Adão Abraão esperou 25 anos. Depois que apareceu Elohim, Gabriel e Miguel. Elohim disse que ia ter um filho. O irmão William tinha dito que em 74 nasceu o filho. Começou aqui pela cabeça, saindo a cabeça nessa mensagem. De 65 a 74 são 9 anos. 9 meses. E aí nasceu o filho. Veja o que estava representando tudo isso aí. Mas, fisicamente, no físico, você busca que
Tinha que ser no 7º milênio que nascesse esse filho. E, ao nascer, não necessariamente com parto, mas pode contar desde que nasceu ou pode contar desde o dia que nasceu de novo. E você conta de 74, maio, os meses que vão correndo, e soma 25 anos, que dá 1999 a 2000, onde começaram os batismos. E aí entra esse nascimento desse filho que foi prometido que viria à igreja. 2 anos depois, é apresentado. É algo bem tremendo essa linha. Então vem Deus cumprir isso no meio do povo de uma forma simples, representada ali como igreja que nasceu pela cabeça e depois nasce então o filho no meio da sua igreja, no qual vai se cumprir isso que foi refletido nele quando ele disse que não havia outro, não haverá outro mensageiro, a não ser o anjo do Senhor Jesus Cristo. Não haverá outro mensageiro dispensacional. E ele já estava aí representando nele, porque os profetas falam, muitas vezes, dizendo, ontem à noite foi algo, ontem, os irmãos parece que estavam todos atentos. Tem um lugar aqui, onde ele diz, veja, no reino do rei, me mandaram ontem. Porque se você notar, quando a pessoa fala, e estamos conversando, e de estudos e tudo, notou como o povo, eles mesmos, se colocaram a buscar, inquirir, e isso, quando você vê uma pessoa que está buscando mais alimento, essas são pessoas que estão se preparando, e querem mais, e buscam aqui, e te mando para que leia de tudo isso, para que Deus continue nos abrindo o quadro completo. Todo escolhido que vai ser adotado e transformado. O que busca é mais alimento para continuar se preparando. Os que buscam extratos para outra coisa é para conseguir o resultado que é outra coisa. Se preparar para ficar na tribulação. Cada um vai estar se preparando para... A pessoa busca extrato para continuar se alimentando e crescendo a fé. Para ser adotado e outro, buscam a confirmação até onde eles chegaram, que é a 7ª era, para se agarrar bem disso e ficar. Por isso não pode obrigar ninguém a que creia. Quem não vai crer, não vai crer. E depois demonstrar aí na frente tudo, não vai crer. Porque não é um escolhido para o rapto. E a pessoa tem que tratá-los com amor, com carinho, porque são virgens também. Mas podem ser apagados o nome. E aí sim que, veja, diz, agora vejam vocês essa coisa, para que vocês percebam que o profeta de Deus pode estar falando, inspirado por Deus, e dizer coisas que se cumprirão, e dizê-la de tal maneira que qualquer pessoa ao ouvir diga, através dessa pessoa se cumprirá tal e tal coisa. Ele disse que ele fará tal e tal coisa, mas não entende, as pessoas não entendem. E quem diz que vai dizer essas coisas é o Espírito de Deus que está nessa pessoa. E essa pessoa pode morrer. E as pessoas dizerem, mas se disse que ia fazer tal e tal coisa e não fez? Vejam, quem disse que ia fazer, a fará. Mas pode ser que fará através de outro véu de carne, que não seja aquele véu de carne através do qual ele falou. Porque pode falar através de um véu de carne e cumpri-la através de outro véu de carne. Portanto, esse sempre foi o problema das pessoas quando ouviram o profeta de Deus.
quando ouviram, através da escritura dos profetas de Deus, as pessoas que não entendem essas coisas se confundem e dizem, mas se este profeta disse que ia fazer tal e tal coisa, esse profeta disse, veio e disse, assim diz o Senhor, que tal coisa aconteceria, e que ele ia fazer tal e tal coisa e morrer e não fez. Mas quem estava nele, o Espírito de Cristo não morreu. Esse vai passando de instrumento a instrumento, de véu de carne a outro véu de carne. E o que não cumpre num, cumpre no outro que vem. E o que não cumpre nesse, o cumpre no próximo. Até que chega o último instrumento de Deus. Vem por isso que ele dizia, depois desse não vem mais nenhum. Claro que não vai vir mais nenhum. Mas veja como nele se refletiu tudo isso. Mas ele se foi. Mas ele não tinha dito que nele ia se cumprir tudo e foi e morreu? Tudo. Como é possível que... Aí então começam a pensar que começam a se inclinar à reencarnação, quando isso é do paganismo. Eu li ontem à noite também, estava lendo. Os que creem em reencarnação, isso é paganismo. E ao ser paganismo é o quê? Denominação. Por isso que diz, às vezes, se vai Espírito de Deus aí e não sobem, ficam aí e se denominacionalizam. E aí vem então o paganismo e as coisas e tudo que é da dimensão e do trono do diabo que está na sétima. O trono de Satanás está em Laodiceia, diz uma parte de irmão Branham. Eu parei por aqui. E o que não cumpre nesse, cumpre no próximo, até que chegue o último instrumento de Deus, ou o último véu de carne, ou o último profeta de Deus. E o que não tiver cumprido nos demais, cumprirá no último que tiver. Não que disse que nesse já não há mais nenhum. Sim. Não, mas que ele disse nele. Está dizendo que esse Espírito que estava nele, esse Espírito é eterno. Por isso que os profetas falaram sendo inspirados por Deus. Os profetas que profetizaram da graça, diz uma parte e outra parte que diz, o Espírito de Cristo que estava neles. O que diz, com todas as aflições que ele tinha, já estava de osso. Diz, amarraram minhas mãos, meus pés, contar posso todos os meus ossos. Isso que estava magro nas perseguições, mas que representava ali a Cristo na cruz. Mas não era que nele ia se cumprir o sacrifício na cruz. Vem? Ele refletiu o que Cristo ia fazer. Porque no último que ele tiver, terá que cumprir tudo o que faltar. Porque depois desse, não terá outro mais. E aí, pega muito quando diz, mas que ele diz que daí não pode haver outro mais. E a pessoa o fala. Todas essas coisas, o melhor para ajudar as pessoas que não podem ver. E tentar ajudar a que, se não creem, mas pelo menos não passem da linha, não venham a cruzar a linha. E que Deus permita ver. Porque o que a pessoa deseja é que, e o que Deus deseja é que não se percam as pessoas não se percam. Esse não é o nosso desejo. E que talvez, dizem que, às vezes me mandam, olha que aquilo, outro, disse isso, disse outro, e a pessoa tenta buscar a forma de o melhor ajudá-lo, para que consigam ver. E melhor ficam caladinhos, o melhor ficarem caladinhos, porque pensam que têm a segurança crendo nesse instrumento que se foi, quando o Espírito de Deus já não está nesse corpo, porque ele já se foi dessa dimensão. E ao estar o Espírito de Deus em outro corpo, entra então a blasfêmia. Porque não estão percebendo que é o Espírito de Deus que está no meio do povo sempre. Deus não pode deixar um povo sozinho. Porque sem profeta o povo desenfreia. E aí é onde tenta demonstrar que é Deus que está no meio do povo, para que não cruze a linha. E foi dito tantas vezes. E ainda assim você vê que continuam. Quem diz o irmão William que para ir à tribulação
É preciso lutar, mas lutar trabajarlo. é preciso trabalhar. Y para ir al E para ir ao también inferno também. hay que É preciso prepararse É para preciso ir, se hay que preparar, ou seja, esforzarse é para ir, preciso se que no es esforçar fácil. para ir, ou seja, que não é fácil. Y uno ve gente E a pessoa esforzándose vê se para ir esforçando allá. para ir para lá. Y uno trata de E ponerle a las pessoa herramientas tenta de colocar frente as que es la ferramentas na palabra, frente que é a palavra, para que no vayan. para que não vão. Y ellos aún así E eles, mesmo insisten. assim, continuam insistindo. Hasta para eso son tercos. Até para isso são teimosos. Y Mas ese va pasando esse vai passando de instrumento a instrumento esse véu de carne, a otro velo de a outro véu de carne. Y lo que no cumple en E uno, o que não cumpre num, cumpre no outro que vem. E o que não cumpre nesse, cumpre no próximo. Até que chega o último instrumento de Deus, o último véu de carne, o último profeta de Deus. E o que não tiver cumprido nos demais, cumprirá no último que tiver. Porque no último que tiver, terá que cumprir tudo que faltar. Porque depois desse, não terá outro mais. Assim que terá que preservá-lo, assim que terá que preservá-lo até cumprir, até o último, que ele tenha dito que tenha que cumprir. Tem que preservar o quê? Vivo. Vivo. Tiene que preservarlo vivo. Tem que preservá-lo vivo. Não pode Deus llevárselo Não, e Deus não se pode pega. levá-lo, Não, então é se que pega. ele Não, dijo é que ele que era disse um que ministério adotado. era um ministério Ele vem adotado. adotado para Ele cumprir vem isso. adotado para cumprir isso. Viene adoptado. Vem claro que adotado, claro que sim. sí. En ese otro velo de Nesse carne, outro véu de carne. para Dios cumplir. Para Deus cumprir o que falta por cumprir. A parte de adoção, não se preocupe que vai se cumprir. Não te desesperes que Não va a se cumplir. desespere que vai se cumprir. Lo único que lo está O enfocando único que en está otro focando cuerpo em que outro ya vino. corpo que já veio. Ya cuando ellos vengan, Quando eles vierem, não virão num corpo terreno adotado, vão vir num corpo glorificado. y está prometido. E está prometido que é um corpo adotado esta carne, desta carne. un cuerpo de este tiempo. Um corpo deste tempo, um homem deste tempo. Pero veja como el Mas velo, veja como o véu, cuando es puesto, quando é colocado, es y no hay forma de que e lo não há quiten, es forma de imposible que o lo tire, é impossível que o tire. se mantienen detrás del Se velo, mantém y atrás do véu e não há forma. que vean más allá Que vejam del além velo. do véu. Y ver más allá del velo, E ver mais além do véu é ver Deus atuando, é ver Deus. y no quieren ver E a não Dios querem ver Deus, teniendo de frente. tendo de Tienen ojos y frente. no ven. Tem olhos e não veem. Eso es lo que había ayer estábamos Isso hablando. que ontem estávamos falando. Siempre es el tropiezo Sempre del velo o de carne, tropeço é no véu de carne, cual Dios se- no se qual manifiesta. Deus se Coge manifesta. uno del mismo del pueblo. Usa um do próprio povo. E aí é onde vem o tropeço. Mas veja um pouquinho mais adiante. Así que ustedes pueden ver estas Assim cosas que vocês podem na ver palavra essas e coisas na entender, palavra e entendê-la, para assim entonces para ustedes assim então entender que vocês ninguno de entenderem los que nenhum profetas dos de Dios profetas de Deus nunca ha fallado nunca en lo que han dicho. falharam no que disseram, porque foi dito Y aunque usted através deles. no E haya mesmo visto que você não se haya tenha cumprido visto lo que que dijo, tenha se cumprido o que habría de disse que cumplirse, se cumpriria, que habría de hacer, ou que entonces faria, então entendemos Espíritu que de foi o Cristo, Espírito de Cristo, o Dios, Espírito de Deus, que habló esas o cosas. qual falou essas coisas, Y e él es el que ele tiene que cumplir é quem en tem el que velo de cumprir carne, no véu de carne, que él haya que ele seleccionado tenha para cumplir. selecionado para cumprir. Más claro eso, Mas claro isso, no canta un gallo. não canta um galo. Hay otro extracto que envió un hermano. Tem outro extrato que outro irmão me enviou. Y todo eso es bueno leerlo para Tudo isso é bom lê-lo para... mira, Olha, allá esperaron a Jesús. lá esperaram Jesus. Yo no sé si yo lo leí Eu não sei ya se una eu vez, já li isso uma vez. Esperaram a Jesús, Esperaram Jesus, que vendría en su que viria em cuerpo seu corpo glorificado, el día de glorificado no dia de Pentecoste. Pentecostés. Y él escribe, E ele escreve, pero les llegó mas chegou en espíritu. em espírito. Lo esperaban de una Esperavam de uma forma forma y le vino de otra. e veio de Porque no outra. dijo allí, Porque não disse ali, Saulo, Saulo, ¿por qué Saulo, me Saulo, por que me persigues? persegues? Estaba en medio de la Ele estava no iglesia. meio da igreja. Persigue a Dios, pero si era- Persegue era los Deus, apóstoles. mas eram os Porque ele apóstolos, estava nos porque ele apóstoles. estava nos apóstolos. Esa es la delicadeza. Essa é a delicadeza tão grande que há. Teniendo allí lo que pasó, Tendo ali o que aconteceu, vendo ali o que aconteceu, era o Espírito de Cristo nos apóstolos. persiguiendo, matándolo la gente. Ele seguindo, matando as pessoas e estava matando e crucificando o próprio Jesus. O sea, Ou seja, si es en este tiempo, e assim é neste tempo. pero Mas esperarán que
que encontrarão com gran león en el um medio. grande leão no meio. En vez de cordero, Ao invés de cordeiro, ahí va a ser aí, la sorpresa para todos. e aí vai ser a surpresa para todos, porque alguns pensam que ainda é cordeiro, Y ahora es el león e agora é o leão da tribo de Judá. por esa tribu que E vino. por essa tribo que veio, Jesús también. Jesus também, que é a linha de Davi. Porque si te fijas, Porque se você notar, a primogenitura que veio por por Efraín, Efraim, que es el palo que é o pau a vara de José, de José, por Efraín, por Efraim, por Efraín, por Efraim, las tribus del norte, essas el são as reino de tribos do norte, o reino de Israel. Israel. Ahí viene la bendición de la Aí primogenitura, vem a bênção da primogenitura, lo cual era el hermano o qual era o irmão William. Pero sin la Mas tribu de tem a tribo de Judá, no pueden estar unidos los dos não palos. podem estar unidos as duas varas. Y viene Dios E vem Deus e venida por la cumpre em tribu de sua Judá, vinda pela tribu de que es la Judá, descendencia de David, que é a descendência de Davi, que es la descendencia que é a de descendência por de, ahí toda esa por parte aí, de toda essa José, parte de até José. esposa de María, A esposa, o esposo de Maria, vino Jesús. veio Jesus. Y E en la tribu de tem a tribo de Efraín, Efraim. esos dos palos no pueden Essas duas no pueden varas ser unificados, não no podem ser unificados em um. Não pode estar o reino do Messias estabelecido. tienen que estar juntos. Tem que estar juntos as duas varas. Y el reino de Judá, E o reino de Judá, que é o reino do sul, encabezado por Judá encabeçado por Judá y Benjamín, que e Benjamim, que foram as duas tribos, nada mais, que se le dieron que foram dados a Roboam. a Roboão. Y en el lado del E norte na do norte, es Jeroboam. Jeroboam. Y la acrescentou o J e o E, tribu del norte. a tribo do norte. Estos dos hijos, Esses dois filhos. dividido el reino. Aí foi Ahora, dividido o reino, mas nuevamente, agora novamente é restabelecido. vienen a ser E aí se tornam os dois cetros la mano de- na mão do profeta. Por eso que en este Por isso que neste tempo se vai porque unificar, ya porque ele já deixou a bênção da primogenitura, que é o que necessitávamos, y está el león de la e tribu está o leão da tribo de Judá. automáticamente Ou seja, automaticamente agora se pode estabelecer o reino de Israel. de Israel. Ahora es que ellos Agora é que eles vão entender, porque agora porque agora é que está como o leão da tribu de Judá. Por isso, quando eles o virem, mas este é o que estamos esperando. Não podiam vê-lo no meio de uma dispensação que não estava em função como leão da tribo de Judá. Temos que vê-lo como leão. E onde que vê como leão? Na dispensação do reino. E a dispensação do reino começou já em cheio, por aí, em 2019, mas já entra em cheio no glorioso reino milenial. Porque se entrelaça aqui estando nesses corpos. E como é algo, o milênio entra assim, depois da grande tribulação, entra uma vida normal, mas já estabelecido já o reino. Já vem essa vinda do Senhor com a igreja para estabelecer já, nessa terra, seu reino. Já fica estabelecido o reino do Messias. Vejam essa mensagem. O que está atrás da porta, 15 de outubro de 2008. Agora a porta do reino dos céus foi aberta no dia de Pentecoste. E em São Lucas disse, capítulo 13, porque quando o pai de família se levanta e tiver fechado a porta, então virão batendo a porta. E a porta sempre é o véu de carne. O que falamos ontem, que virão batendo. Não vão vir batendo a porta do irmão Branham, não vão vir batendo a porta do irmão William, mas que virão batendo a porta que eles mesmos rejeitaram. Porque é a manifestação que Deus tem e teve nesse tempo. E é essa porta que vão bater, para que abra, que lhes abra as Escrituras, abra o entendimento, se revele. Mas já levamos quanto tempo ensinando e abrindo as Escrituras? E o que fazem é virar o prato de comida. Foi servido já quase mastigado. Pega um peito de frango, coloca brócolis e coisa, e no liquidificador, e faz o purê, não precisa nem mastigar, somente saborear na boca. E você traga, engole. Isso é bem doce. Coloca umas coisinhas aí. Coloca umas coisinhas aí para que saiba que
Às vezes o estômago cai um pouquinho pesado, mas que a palavra é doce na boca, mas no ventre já vem as aflições, vem a perseguição, vienen las críticas, vem as críticas, y vienen que son unos fanáticos. e dizem que somos fanáticos. Esto es loco esto, ahora que Esse é louco agora crendo nisso? ¿cómo es posible? Como é possível? Es mejor que le llamen a uno É melhor que chamem a pessoa louco e fanático que no le llamen a uno do que não chamem de incrédulo. Imagina. Mira, Veja, la parábola, y ella cerró la puerta y entonces van a parábola. venir tocando la Então, puerta. virão batendo na porta. E na parábola das virgens prudentes e virgens insensatas de Mateus 25, 10 ao 13, diz que quando foram comprar azeite, as virgens insensatas veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele a quê? Às bodas, e se fechou a porta. Há um tempo em que a porta será fechada, e quando for fechada, já se fechou o tempo de redenção, o tempo para receber Cristo e obter o novo nascimento. Não quer dizer que não vai estar se pregando, sendo pregado. Porque vejam, tem pessoas vindo ao altar. Na visão da carpa se viu pessoas vindo ao altar a receber a Cristo. Mas já o tempo de receber Cristo e obter o novo nascimento terá terminado. Agora, é aí onde estávamos falando no começo. Que se o tempo do novo nascimento, que é pela porta que é Cristo, se fechou, onde estão os jovens, crianças, as crianças adolescentes que passam? Estando agora ainda, o que acontece com eles? Aí é onde entra esse mistério grande do novo propiciatório, onde há misericórdia, onde já estão nessa dispensação do reino, dentro do lugar santíssimo, não no lugar santo. Bem? E isso é o que vamos estar nesses dias buscando. Toda essa informação para dar a conhecer. Ou seja, tudo que Deus está nos esclarecendo. Vejam a forma que veio. Da mesma forma que veio em todos os tempos. Sempre é a palavra, que é o verbo, como veio ao irmão Branham os selos. E ele estudava. Sempre a pessoa tem que colocar da sua parte. Dormia de 2 a 3 horas à noite. Quando ia abrir um selo, deitava. E pela manhã, pregava. Quando correspondia, na manhã, quando correspondia à tarde, o 7º selo. Veja que o 7º selo ele pregou nessa tarde do domingo. E sempre na tarde, onde essa luz é a mesma luz que vai sair pela manhã. O 7º selo. Veja, diz. Há um tempo, onde eu parei por aqui. Mas o tempo de receber Cristo e obter o novo nascimento terminou. Digamos que os que vierem depois já são preparados para passar pela grande tribulação e dar sua vida na grande tribulação. Porque a terceira etapa será para a igreja noiva, será para as virgens sensatas e será também para o mundo. E, consequentemente, para os judeus que serão impactados. E verão Cristo vindo pela sua igreja, ou seja, verão o anjo forte que desce do céu, vindo pela sua igreja. E isso é Cristo, em Espírito Santo, o anjo do pacto, vindo com o livrinho aberto em sua mão. Não vindo com o corpo físico glorificado, mas vindo com seu corpo angelical, com o qual esteve todo o tempo no meio da sua igreja. E aí não vamos explicar muito, porque aí está o mistério do 7º selo. Como é que ele vem? Não vem com seu corpo glorificado para fazer levar a sua noiva. Mesmo os que pensam que ele virá para fazer esse trabalho tudo, já com isso, fica claro que é o Espírito teofânico que esteve, é o seu corpo angelical, ou seja, seu Espírito, com o qual esteve no meio da sua igreja todo o tempo. O mesmo que muitos esperavam Jesus em seu corpo glorificado e chegou o Espírito dele. E aí perderam Jesus. E agora perderam
al hermano o William, irmão William, el cual está en medio o qual nuestro, está em nosso meio. espíritu Esse espírito dispensacional está no nosso meio para llevarse a su para novia. levar a Y sua ese noiva. espíritu E tiene esse espírito ese título de tem propiedad esse que fue título de entregado. propriedade que foi entregue. Ya está eso ocurriendo en medio de la Então, iglesia. isso já está ocorrendo no meio da igreja, Preparando a iglesia nueva preparando a para llegar. igreja noiva para levá-la. Es algo tan É algo grande tão y grande a la misma vez e ao tan mesmo sencillo. tempo tão simples, Pero solo aquellos mas que tienen somente esa aqueles que têm essa percepção percepção de profeta, profética. profética. E aí não vamos explicar muito porque aí está o mistério do sétimo selo, porque esse anjo que clama como quando o leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes. É a voz de Cristo falando consecutivamente à sua igreja, como falou à sua igreja durante as 7 eras. Mas lá foi através de um, se deteve quando se foi o mensageiro e depois quando chegou outro mensageiro falou novamente, mas aqui em Apocalipse 10 fala de forma consecutiva. Algum dia veremos através de quem vai estar falando e então vamos compreender todo esse mistério de Apocalipse 10, todo esse mistério que está escondido aí. E então ele tem a chave de Davi para abrir a porta e por isso terão acesso aos judeus. Terá acesso ao reino de Davi e poderá trazer a restauração do reino de Davi. E aí continua falando. Mas vejam por quê. Agora é que vai se estabelecer esse reino do Messias e poderão dizer, mas é que ele foi até lá. Tudo isso ele tinha que fazê-lo, porque potencialmente tudo isso estava representando o que neste tempo ia ser a realidade. Agora vai ocorrer isso de que este é quem estamos esperando. E o que aconteceu que ali nesse tempo disse que ele já o fez? E por que não disseram que esse era quem estava esperando? Algo, eles diziam sempre, tudo está enquadrando, mas nos falta algo. Pois esse algo é o que tem o último instrumento que Deus está usando neste tempo. Por isso é que aí Deus coroa com tudo, porque aí tem as duas coisas. Tem a vara de Efraim, de José, a vara de Efraim tem a vara de Judá. Por isso é que aí conseguem ver, os judeus conseguem ver essa manifestação de Deus nesse tempo. Conseguem ver o desejado de todas as nações, o que eles tanto estão esperando. Conseguem ver agora porque tem as duas varas. Não podiam vê-lo na manifestação somente com a vara de José, de Efraim, porque faltava um. E isso, quando ele nos dizia, diga, está tudo enquadrado, mas falta uma coisa. O sinal, dizia. O irmão William dizia, diga que o sinal foi em 63. Ele leva, porque ali não creram. Vem, não era como que os tentou de... E aí depois, quando continuava insistindo, ele dizia, diga que esperem a carpa. Por que disse que esperem na carpa? Porque aí era onde eles iam ver o que eles estavam esperando. É na carpa quando eles buscam sinais e maravilhas. E ele, pois aí já nesse tempo, tem uma parte bem formosa que eu estava lendo também, onde coloca o irmão Branham Simeão. Depois eu leio bem quando foi. Simeão era muito respeitado. Homem muito, ou seja, reconhecido. E ele não podia ir sem ver a salvação, ou seja, sem ver o ungido, o Messias, como Ana. E note que Simeão, o irmão Branham diz ali, que tinha como 80 anos. O irmão William do lado coloca 70-80, ou seja, de 70 a 80 anos. E isso se cumpre também nele. Porque eu disse, olha, mas as escrituras têm múltiplos cumprimentos. Como ele disse, Senhor, permita-me ver. E veja como ele regressou e conseguiu ver. Conseguiu ter esse contato. E já agora sim podia dizer, me vou. Já se despediu,
disse, bom, pero ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo es mas como que posible? você vai? Como é possível? Tranquilo, porque ya había Fique tranquilo porque já vi al ungido de Dios. o ungido de Deus. Y ya se fue. E já se foi. Cumplió E cumpriu eso también. isso também. Él cumplió todo. Ele cumpriu tudo. Todo lo Tudo, cumplió. tudo ele cumpriu. Ahora es Agora la realidad é a realidade de tudo isso. que él cumplió Que ele potencialmente, cumpriu potencialmente. hasta que las cosas no se cumplan. Até que as coisas Real, não se cumpram no real, no es un cumplimiento. não é um cumprimento total. Pero ahí hicimos un resumen de Mas todas aí las fizemos cosas um que resumo de todas essas estuve coisas que essa noite estive estudiando. estudando. Y es bueno porque E é así bom porque assim uno dice, a pessoa voy diz: a guardar esto, voy a estudiar para... vou guardar isso e estudar Mira, todo para. eso lo Olha, tenía tudo anotado isso para el tinha sábado. anotado para o sábado, Voy a hablar de esto el sábado. para falar disso no sábado. Y me ha pasado que E me aconteceu que lo anoto para hablarlo anoto el día para que voy a falar hacer actividad, no dia que ia ter atividade e termino falando antes. y después entonces ahí sale, E depois, sale algo más. depois sai algo mais, e Deus vai me dando algo mais. Pasa a veces los viernes por la Às vezes mañana, acontece ahí, comigo esta sexta-feira noche. pela manhã, isso eu vou falar essa noite, e Dándole um termino saludito de dando algún numa hermano. saudação a algum irmão, Yo ou mismo lo grabo y eu digo, mesmo "Pito, gravo e digo, Pito, súbelo", suba, porque hay porque abundancia de pan a abundância de revelação, en este a tiempo. abundância de alimento, abundância de revelação nesse tempo. Imagine, Comiendo un estamos maná que está ahí. diretamente comendo o maná que está aí. No habrá No abundancia de revelación, abundante para Haverá abundância, revelação, abundante palavra. Enquanto se fala, agora você vê que si subimos este audio, vas a se ver cómo subimos esse áudio, vai ver como muitos vão buscar mais informação do que ele falou disso. y es como un pueblo E é como um povo unido, en el unido no espiritual, aposento alto, buscando buscando aquí, aqui, buscando ali, e cada coisinha que se consegue se fala, e cada detalhe, o próprio povo é quem está ajudando a juntar tudo isso, porque o Espírito de Deus está no meio da sua igreja. E terão em breve todos pequenos deuses, pequenos não minimizando, porque há um Deus criador dos céus e da terra, mas para colocar a diferença, fazer a diferença, terão profetas também. Por isso que Paulo, Moisés que disse, oxalá que todo o povo seja profeta. E você vê pessoas que não querem isso. Não, ele é o único, ele é o único, ele é o único, e ficam aí, ele é o único. Você vai ficar como único também sozinho na tribulação. Quando o que Deus deseja é que todos sejamos profetas. E vamos chegar a isso. Não creia que estamos trabalhando para outra coisa, nos preparando para obter essa adoção, essas duas consciências juntas em breve. E nessa conversa que Jesus tinha, muitas coisas se moviam no meio do povo, no meio dos que estavam ali. Por isso é preciso estar atento, porque de alguma forma Deus vai começar em uma forma simples. Porque note que em conversas, muitas das vezes ocorriam coisas. Aquela mulher, quando estava ali na multidão e queria somente tocar a borda, foi curada. Quando estava falando ali, trouxeram uma pessoa e ele a curou. Não quer dizer que vamos estar buscando pessoas agora, mas é no comum, de uma forma que depois, como eu disse faz pouco tempo, vai ser algo tão normal, mas já vamos conhecer a forma, já para essa etapa, do que virá de começar essa atividade. Eu sei quando vai ser. É preciso esperar o momento que é para começar. Por agora, buscando um pouquinho mais de tempo para ver se as pessoas que, vamos dizer que, pelo menos que estejam mais quietas, porque eu sei o que virá a todos eles. E é algo bem triste. A pessoa ver, até pessoas que, veja, uma coisa é não entender e ficar quieto, e outra coisa é não entender e combater. E aí, a esses não virá bem. E a pessoa tenta dizer de diferentes formas a vida, e por haver mais, quando há juízo para uma pessoa, não há quem detenha.
E aí, no puede pois, hacer nada. a pessoa não pode fazer nada por eles. Pero uno trata Mas hasta donde uno pueda meter la mano. Porque até eu não posso pôr a mão podemos meter porque la mano também não podemos pôr a mão por por alguém ya que está determinado en já el está juicio. determinado em juízo. Pero sí puede meter la Mas mano sim pode para meter a aquel mão que va a para recibir aquele que vai receber a adoção. Y para eso estoy E trabajando, para isso estou trabalhando y estudiando, e estudando y buscando e buscando en todos los sitios, y Dios em me va todos os dirigiendo lugares en todo, e Deus vai me dirigindo em para tudo darle todas para las dar claves y las toda a tips y chave todas las cosas e necesarias os assentos e coisas necessárias para que obtenham sua adoção. Não creio que tenha um instrumento instrumento preguiçoso. Tem um instrumento bem trabalhador, que está bien pendiente que está bem atento de todos os detalhes para que del cuerpo místico, esse corpo místico de crentes, que es la iglesia, final que é a igreja noiva, la única que a única que estando viva va a obtener el vai obter o corpo eterno e glorificado é esta. O sea, yo estoy Ou trabajando seja, eu estou para que trabalhando obtengan. para que obtenham. No estoy trabajando para que Não estou trabalhando para que se queden, fiquem, trabajando mas estou trabalhando e lutando para que obtengan para todo, que obtenham el tudo. más mínimo O mínimo detalle que detalhe falte, que dar. falte, dar. Y hay veces E às vezes, así cuando assim, quando enviam, muchas veces él me muitas decía, vezes ele me dizia: mira, ven, olha, es bueno que Benji, é bom que me prepare los estudios, me prepare os estudos, porque yo sé que ahí porque eu sei que aí vas a estar colocando las vai cosas estar que quieres colocando as coisas que você quer saber. Como saber. cuando él dijo en una Como quando ocasión, ele me disse numa ocasião, en la imprenta, que él estou dijo, aqui na gráfica que ele "Yo disse, puso Miguel y Benji aqui en un estudio, tal me cosa". colocou o Ellos Miguel e quieren Benji saber de esto. no estudo e tal coisa, como que eles querem saber disso? E assim ocorre. Hermanos, mandan Muitos esto, irmãos todo mandam el isso, pueblo mandam sabe, todo el áudio pueblo e não necesita conocer. e a pessoa sabe o que o povo necessita conhecer. Mesmo ontem, vocês perguntando várias coisas a ele mesmo e Billy e Josué, vem porque Quizás varias cosas que há faltan, talvez várias coisas que pero que a faltam, medida que mas Deus à medida que vai nos dando, vai más luz de dando eso mais luz disso que necesitamos, e seguimos necessitamos e seguimos em frente. para- ya Já puedo decir, la posso mayoría, dizer a casi maioria, 99%, um casi todos 99%, quase han todos pasado el velo. passaram o véu. Y por eso es que E están ya por isso é que estão bien adelantados. bem adiantados. Están bien adelantados. Estão ya bem porque ya adiantados, están dentro. já porque já estão dentro, já podem ver as coisas mais claro. El que le falte todavía Quem eso para falte poder ainda isso continuar para poder creciendo, continuar crescendo e conhecendo, pois, quizás algún empujoncito. talvez algum empurrãozinho. No esperamos Não que esperamos ese empujoncito que sea esse como el que empurrãozinho dio, chegue, seja como que deu ali Jesus a Tomé. porque ya es tarde. Ya Porque já é Abraham tarde. O irmão dice Branham disse que que representa la fatua. isso representa as fátuas. Seja, Esperamos esperamos que no tenga que llegar que a la não visión tenham de que la- chegar en su a visão da carpa em seu cumprimento e milagres e sinais para que creiam. Yo voy a hacer todo lo posible Eu vou fazer tudo possível para que, antes antes, ese escogido esse escolhido vea y entienda, veja e entenda, compreenda completamente. porque no va a faltar Porque ni uno. não vai faltar nenhum. Y no nos vamos de aquí hasta E, ese último, e não vamos aqui até que esse último esteja completamente claro completamente claro en todo lo que em necesita tudo para que nosotros. necessita para a sua adoção. O sea, Dios Ou seja, dará la forma Deus dará forma através desse instrumento para, de una manera, de alguma llegue el maneira, conocimiento a chegar ese o conhecimento a esse último que por falta comprender algo. para compreender algo. La forma A forma, en audio, em texto, áudio, em texto, em numa mensagem, en un estudio, no como estudo, sea, como for, una plática, uma le va a conversa, llegar eso que le faltaba, vai chegar isso ese que clic, faltava, esse clique. porque tiene que Porque conocer tem que completamente conhecer o completamente o mistério do sétimo selo. Tiene que conocer Tem que conhecer completamente la venida del Hijo a del Hombre vinda do con Filho do Homem com seus cómo se anjos. cumple y en quién Como se se cumple. cumpre e em quem se cumpre. Todo. Tudo. Así como Assim como tínhamos que conhecer a vinda la primera venida da del Señor, primeira vinda do su Senhor obra de e sua redención, obra de redenção para para poder poder nacer de nuevo, nascer de novo. Tem que conhecer completamente a vinda do Senhor, a sua segunda vinda, para obter o corpo glorificado. y voy a estar luchando, E vou estar trabajando, lutando e esforzando trabalhando e me esforçando para que para obtenga que em ese breve obtenha conocimiento esse totalmente, conhecimento totalmente. porque es la obra de él, Porque a obra dele es su programa, é seu programa siempre e de sus através sempre do seu instrumento que Deus então obra para que el pueblo atua então esté para que o povo esteja preparado. Josué preparando Não esteve el ali pueblo Josué antes de pasar preparando o povo antes de passar o Jordão? tiempo de preparación. Sempre há um tempo de preparação. Aquellos que estuvieron esperando Aqueles que Moisés, estiveram esperando Moisés, de
de seguro. Eso Seguramente, lo vamos a ver en la historia. esses veremos na Aquellos que no história. siguieron a Josué, Aqueles que não seguiram Josué, ou seja, regressaram para trás e foram escravizados outra o vez. se quedaron por Ou ahí ficaram haciendo por sus ali casitas, fazendo no, yo no suas voy para allá. casinhas. Não, eu não vou para lá. Aún, Até, quando seguramente, estavam cruzando, quando estavam cruzando. não pode ser Não, que não isso pode tenha ser sido que aí, isso eu estou pode ter sonhando sido eu uma que visão, está ou estou passando essa sonhando gente para o outro que lado. essas pessoas estão passando para o outro lado. Outros não, Outros não. me meto aí, eu, Se eu entrar aí e esse Josué meio atravessado, vou ficar ali e vou me afogar. Vejam, ainda olhando e vendo, não vão crer. Nem abrindo o Jordão. Seguramente tinham muitos que ficaram. E assim, tudo que se está abrindo, a palavra que está sendo aberta, tudo que está sendo revelado, muitos não estão crendo, porque estão esperando a Moisés. E quem os passou foi Josué. E estão esperando na estação equivocada, estação errada, e o meio de transporte errado. Agora Deus tem um astronauta com um foguete que não vai tirar daqui. E eles estão esperando um trem. E que os está deixando na terra, porque o trem não decola. Ou seja, tudo isso Deus está nos mostrando todas as coisas que Ele estará fazendo de uma forma simples. Bom, vamos continuar, porque se continuarmos aqui, não há como... O tema podemos colocar... É que foram falados tantos temas. Conhecendo. Pode ser. Deixe eu ver como podemos colocar o tema. Porque note que se falou aí do instrumento, se falou do... que Deus sempre atua por meio do seu véu de carne quando se vai. Ele falou algo. E se vai e não cumpriu o que ele disse que ia cumprir, então Deus atua, opera por meio desse outro véu de carne. Porque é o Espírito de Deus, que é eterno, aí não morre. Morreu esse véu de carne, morreu o Espírito de Deus? Não, continua e cumpre em outro véu de carne. O véu de carne hoje. Porque se falou das teofanias também. Não sei se colocou o tema olhando atrás do véu em alguma mensagem, alguma conversa. É preciso ver. Olhando atrás do véu, é preciso ver. Mas há tantos temas que pode colocar. Aí colocamos um aí, já quando eu... Aí colocamos, mas... E tudo em simplicidade. Tudo em simplicidade. Trabalhando para a adoção. Bom, que estamos no trabalho, é um tempo de espera, mas é um tempo de trabalho. Tantas coisas que temos que fazer, como também na parte espiritual. Ele tinha pregado uma mensagem de tempo de espera e de trabalho, mas agora continuamos. Trabalhando para nossa adoção. Trabalhando para nossa adoção. Porque para isso que estamos aqui. Estamos lutando, trabalhando. E que saibam que eu estou trabalhando fortemente para que o povo de Deus nesse tempo tenha a adoção. E vão obter. Porque é o Espírito de Deus quem está no nosso meio e é quem veio neste tempo para esse propósito, para levar sua noiva no rapto e levá-los à ceia das bodas do Cordeiro. Esse é o propósito da visita de Deus, de Elohim, neste tempo final no meio da sua igreja. Levar a sua noiva, raptá-la e tirá-la daqui antes que os juízos divinos caiam sobre este planeta Terra. Assim que contem comigo e eu conto com vocês. Deus abençoe e Deus os guarde. Hoje é terça-feira, 31 de janeiro deste ano 2023. Deus abençoe. O último dia do mês.
Regalo. ¿Qué clase de regalo? Que tipo de presente?